Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Caminhos da Fé. E hoje vamos relembrar a passagem bíblica a caminho de Emaús, onde dois discípulos conversavam com um estranho sem saber que era o próprio Senhor Jesus. Fique conosco, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, enquanto dois homens caminhavam em silêncio pela estrada poeirenta que levava a Emaús. Seus passos eram pesados, não apenas pelo cansaço da jornada, mas pelo peso da decepção que lhes apertava o peito. Cleopas e seu companheiro haviam sonhado, haviam acreditado, mas agora tudo parecia perdido. O mestre estava morto, e com ele morria a esperança. Enquanto conversavam, mergulhados em sua tristeza, um estranho se aproximou. Seus olhos estavam cegos pela dor, de modo que não reconheceram aquele que andava ao seu lado. Com voz serena, o desconhecido perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo pelo caminho?" Cleopas parou, fitando o chão. "Será possível que o senhor seja o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias?" O estranho sorriu, convidando-os a continuar. E com o coração apertado, os dois começaram a contar a história do homem chamado Jesus, aquele que era poderoso em palavras e obras, aquele que haviam seguido, aquele que fora crucificado. "Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas já faz 3 dias desde que morreu. Ah, quantas vezes somos como esses discípulos! Quantas vezes andamos pelas estradas da vida com os olhos fixos na dor, sem perceber que Jesus caminha ao nosso lado. Perdemos a esperança porque só enxergamos o túmulo e não o Cristo ressurreto. Mas o desconhecido, como ele conhecia bem as Escrituras, começou a lhes explicar tudo. Desde Moisés até os profetas, revelou como o Cristo deveria sofrer antes de entrar em sua glória. Cada palavra era como fogo queimando em seus corações, mas ainda assim, seus olhos permaneciam fechados. Chegaram ao vilarejo. O estranho fez menção de seguir viagem, mas os discípulos insistiram. "Fique conosco, pois já é tarde." Ele entrou, sentou-se à mesa, tomou o pão e então partiu-o. E naquele instante seus olhos se abriram. Era ele, o mestre estava vivo. O mesmo que havia sido pregado na cruz, agora partia o pão diante deles. Mas antes que pudessem dizer uma palavra, ele desapareceu. Seus corações ardiam. Como não haviam percebido? Como puderam andar tanto tempo ao lado de Jesus sem reconhecê-lo? Sem hesitar, levantaram-se e voltaram correndo para Jerusalém. Não havia mais tristeza, não havia mais desânimo. O mestre estava vivo. A esperança não havia morrido, porque a tumba estava vazia. Quantas vezes você tem caminhado como esses discípulos? Quantas vezes a dor e a decepção lhe cegaram para a presença de Cristo ao seu lado? Quantas vezes nos encontramos perdidos, desanimados, sem compreender os caminhos que a vida nos leva? Há momentos em que nossos sonhos parecem ter desmoronado e a esperança parece ter se apagado. Mesmo sem percebermos, Jesus estivesse caminhando ao nosso lado, nos guiando para um novo despertar da fé. Mas hoje, Ele te convida a abrir os olhos. Hoje, Ele parte o pão diante de você. Ele está vivo, Ele ressuscitou, e isso muda tudo. Volte correndo para Jerusalém. Volte à fé, volte à esperança, volte ao primeiro amor, porque Jesus, o Rei ressuscitado, caminha contigo nesta estrada da vida.